Olá! Nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre postura e sobre a maneira de segurar o violão. Bom, o modo como eu estou segurando o meu violão aqui é um modo bastante comum, muito utilizado pelos músicos populares, né? E ele consiste em você apoiar o seu violão na perna direita e muitas vezes com essa perna direita dobrada, né, sobre a perna esquerda, porque fica um pouquinho mais alto. E aí o violão encaixa em cima da sua perna direita e você fica com dois pontos de apoio. Um no seu antebraço, né, e o outro ponto de apoio na própria perna direita. É claro que quando você segura o violão para fazer o acorde, de alguma maneira isso se torna um terceiro ponto de apoio, né? Uma coisa importante que a gente tem que atentar é em relação, quando a gente está usando essa postura popular, vamos dizer assim, né? É atentar para sua coluna, né? Você vai evitar ficar torto sobre o instrumento, né? Se debruçando sobre o instrumento. Então, vai, na medida do possível, né? Ficar mais ou menos ereto, mas porém relaxado, né? E outra coisa super importante é o seu braço esquerdo. Você vai evitar a todo custo apoiar o cotovelo na perna, né? Isso não é legal porque trava toda a sua movimentação e tensiona essa região toda. E também vai evitar grudar o braço aqui, né? Na sua costela. Então você vai procurar, não apoiar nem na perna e nem grudar o braço, ficar com um espacinho no braço aqui. Coluna ereta, violão apoiado na perna direita, o seu braço direito vai estar também segurando o instrumento e você vai ficar com isso firme, pronto para executar acordes e frases, né? Ainda pensando um pouquinho na sua mão esquerda, vale sempre lembrar, agora eu vou falar um pouco de postura, né? Essa é a maneira de segurar o violão. A postura da sua mão esquerda vai ser basicamente dedos arredondados, né? E com um espacinho na mão. Importante deixar esse espacinho de modo que os seus movimentos também não fiquem todos travados, né? Principalmente no violão com corda de nylon, que tem o braço um pouquinho mais grosso e tal, né? Então é isso, espacinho na mão, dedos bem arredondados, polegar acompanhando aqui atrás, só dando o suporte, sem fazer muita força, né? Sem que você precise apertar forte demais. A gente vai sempre buscar um relaxamento, uma posição natural, uma posição confortável. E é isso. Quanto à mão direita, ela, uma vez que você apoie o seu antebraço aqui no tampo do violão, mais ou menos aqui, um pouquinho antes do cavalete, né? Sua mão vai cair e você, a maneira como ela cair, você já consegue encontrar o seu ataque, né? É importante que cada pessoa tem uma fisiologia na mão, cada pessoa tem um modo diferente de atacar o violão. Isso varia um pouquinho de um para outro, mas no geral a gente tem um dedo polegar que fica um pouquinho mais destacado em relação ao indicador, ao médio e ao anelar, né? Então, quando você vai fazer o movimento de puxar as cordas ao mesmo tempo, o seu polegar fica destacado. Essa maneira de segurar o violão que eu vou mostrar agora, ela também é muito comum na música popular, mas em particular dentro dos gêneros do samba e do choro. Se a gente observar bem a quantidade de violonistas de samba, de chorinho e tal, que tocam com essa postura é significativa. É a seguinte, ao contrário da postura
com a perna cruzada, aqui você vai deixar as duas pernas no chão, né? E ao invés do seu violão, dessa curvinha do violão aqui encaixar na sua perna, você vai ter o seguinte, ó, a perna descruzou, você vai estar com as duas pernas no chão, ó, a parte do violão que vai ficar apoiada na sua perna é essa aqui, meio que essa curvatura, né? Essa grande curvatura do violão. Então você vai ter um ponto de apoio bem aqui na perna. O outro ponto de apoio vai ser não propriamente no seu antebraço, mas já aqui assim, ó. Pelo menos eu seguro assim, e vejo outras pessoas segurando também. O próprio braço aqui vai ficar apoiando no violão e você com isso, ó, consegue uma postura, você consegue maior estabilidade no instrumento, né? É claro que essa posição ela não é tão firme quanto a posição que você fica com a perna cruzada. O violão fica um pouco mais solto, né? Isso significa que para o violonista, para o músico que é iniciante e que está começando, essa não é a postura mais recomendável. Mas é interessante você experimentar também. Vai que você se sente à vontade. Uma das vantagens dela é que necessariamente você já não consegue ficar tão encurvado aqui, ó. Como o violão fica todo para cima, naturalmente a gente já sente vontade de ficar com a coluna mais ereta, né? E uma coisa bem legal também aqui é que quando você posiciona o braço, o seu braço esquerdo para fazer os acordes, as frases e etc., a probabilidade de você grudar o braço aqui na sua costela é mínima, porque tem um grande espaço que é aberto aqui desse lado esquerdo, né? Isso é legal. E também não tem como você ficar com o cotovelo apoiado na perna, que também é uma coisa que não é legal. Então essa postura ela já te tira esses dois erros, vamos dizer assim, que a gente pode cometer com o braço esquerdo, né? E depois que você se acostuma a ela, o violão também fica bem firme, bem confortável, você consegue maleabilidade no corpo, ó, né? Bem legal também. Confortável para cantar, porque você fica aqui com o peito aberto, com a coluna ereta, como eu disse. Então, essa é a posição dos chorões e dos violonistas de samba. Louco, pelas ruas ele andava, o coitado chorava, transformou-se até num vagabundo louco. Para ele a vida não valia nada, para ele a mulher amada era seu mundo. Das três posições sobre as quais a gente está falando aqui, essa é com certeza que o violão fica mais firme. Por quê? Porque ao invés de dois pontos de apoio só, que a gente pode perceber nas posturas populares, né? Nessa aqui o violão tem 3 pontos de apoio. Quais são? A perna esquerda, então ele está presinho aqui na perna esquerda, a perna direita e o seu antebraço. Então, ó, o violão super firme, mesmo se você não estiver segurando nada. Então essa postura, ela também é bem legal para quem está começando no instrumento, porque você fica com bastante segurança, né? Além disso, ela te proporciona uma boa abertura aqui no seu braço esquerdo, né?
ela ajuda também a você não querer grudar o seu cotovelo na costela e muito menos na perna, né? Porque na perna, só se você fizer um esforço para chegar com o braço, porque não tem como, o violão já está apoiado na sua perna, né? E ela te dá também aqui, ó, uma mobilidade bem interessante, um campo de visão bem interessante do braço do violão inteiro. Porque se você perceber bem, ó, ao contrário da postura popular, o braço vem todo, ele fica praticamente livre para o seu braço esquerdo, o braço do violão fica livre para o seu braço esquerdo atuar, né? Essa postura ela é muito usada, como eu falei, pelos instrumentistas, né, pelos músicos eruditos que precisam de muita mobilidade na mão, executar peças difíceis, né?